maravilhosa, que com certeza Papai do Céu está aqui, nos auxiliando, nos orientando através dos nossos mentores espirituais. Que todos os espíritos que foram convidados em cada um de nossos lares possam ser todos muito bem recebidos, que estejam à vontade em seus pensamentos, nas dúvidas possam acessar de coração, que teremos o prazer de retornar com todo amor. E dessa forma, vamos pedir a permissão ao Mestre para darmos início para mais um encontro neste domingo, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, meu amigo Rui. Papai do Céu aí está conosco e com você também. A partir de agora até às 11h30, o microfone é todo seu. Bom trabalho. Queridas, muito obrigado, Benjamin. Queridas irmãs, meus queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Quero dizer da minha alegria, da minha satisfação, do meu prazer imenso de retornar a essa casa fraterna, Sementes de Luz, mesmo da forma virtual. Porque eu sempre falo o que um grande amigo sempre fala também. Amar não é estar junto, é estar dentro. Então, os nossos sentimentos de amor, de fraternidade, solidariedade, ultrapassam qualquer barreira e qualquer distância. Então, muito obrigado por, mais uma vez, esta oportunidade. Quero também, viu, Benjamin, dar um abraço no nosso querido Gustavo, né? Que sempre está conosco aí, essa pessoa maravilhosa. Nós vamos falar hoje, Benjamin, de um tema que ele é novo, ele é recente. Ele tem um pouquinho mais de 2000 anos. Nós vamos falar do Evangelho de Jesus. É interessante que, passado tanto tempo, porque 2000 anos não são 2 dias, 2 meses, 2 anos, são mais de 2000 anos, que esse Evangelho nos foi deixado por Jesus através da exemplificação dele. Porque enquanto Jesus estava entre nós, não tinha o Evangelho. O Evangelho relatado, o Evangelho codificado, vamos assim dizer. Então, Jesus nos transmitiu todo o seu Evangelho através de ações, que é a forma mais proveitosa, vamos assim dizer, de se passar uma mensagem, através do exemplo. Né? E esse Evangelho, depois de 2000 anos, nós perguntamos qual o valor que tem esse Evangelho para a nossa vida. Eu vou iniciar contando uma história. Conta-se que um jovem caminhava por uma floresta num domingo de manhã como hoje e, apreciando a beleza daquela floresta, ele se descuidou e levou um tropeção. Ele tropeçou numa pedra que lhe feriu o dedo do pé. E ele ficou muito indignado, não consigo, mas com a pedra, que estava no lugar dela. E ele ficou muito indignado, pegou aquela pedra pelas mãos e, apesar da sua raiva daquela pedra, algo lhe chamou a atenção. E era uma pedra feia, uma pedra disforme. Mas ele foi atraído por aquela pedra, então ele ficou com aquela pedra na mão e continuou andando, fazendo o seu passeio matinal. Depois de um certo tempo, ele colocou aquela pedra no bolso da calça e foi para casa. No caminho, ele encontrou com o Senhor, e o Senhor, vendo que o dedo do pé estava sangrando, porque ele estava de sandália, perguntou a ele o que tinha acontecido. E ele disse àquele senhor: eu estava passeando pela floresta e, inadvertidamente, tropecei numa pedra e me feri. E tirou a pedra do bolso e mostrou àquele senhor. Ele falou assim: eu fiquei tão indignado, mas também atraído pela pedra, que trouxe ela comigo, quase como uma lembrança do acidente ocorrido. E aquele senhor pegou a pedra e falou: você não quer me vender essa pedra? Aí o jovem estranhou aquilo, pensou: o que é que o senhor quer com essa pedra feia, esquisita? Aí o senhor disse a ele:
eu lhe dou R$ 50 nessa pedra. O jovem entregou a pedra para ele na hora, vendeu a pedra daquela por R$ 50, e o senhor foi embora, o jovem foi para a sua casa feliz da vida, e passou-se um tempo, quando ele novamente encontra com aquele senhor na rua. E recordando o senhor da pedra, perguntou a ele: e o que o senhor fez da pedra? O senhor ainda tem essa pedra? Ele falou: não, meu jovem, eu vendi a pedra também. Ah, mas o senhor conseguiu vender aquela pedra? Falei: consegui. Aí ele perguntou, o jovem perguntou para ele: por quanto o senhor vendeu a pedra? Ele falou assim: por R$ 1 milhão. O jovem olhou assim e falou: o quê? R$ 1 milhão? Mas aquela pedra valia isso tudo? Falei: valia, meu jovem. Aquela pedra era um diamante. Então, quando eu mandei lapidar, a pedra era um diamante. E o jovem ficou muito decepcionado. Quer dizer, o jovem tinha uma pedra na mão, mas não sabia o valor dessa pedra. E isso nós podemos trazer para o nosso evangelho. Qual o valor que tem o evangelho em nossas mãos? Porque nós o temos nas nossas mãos. Será que nós conhecemos esse evangelho para dar o devido valor a ele? Ou nós somos como aquele jovem que, tendo o evangelho nas mãos, não sabe o seu preço, não o seu preço, o seu valor. Não é? Então, é desse evangelho que nós vamos falar hoje, fazer a nossa reflexão. Ora, diariamente se afirma ser impossível a vivência da mensagem cristã, por extensão espírita, na sua profundidade e retidão. Diante das turbulências da vida, diante das pandemias da vida, diante dos desafios da vida, muitos são aqueles que afirmam que não tem como, é impossível viver a mensagem cristã, a mensagem espírita, no nosso caso. Diante das complexidades modernas, o conhecimento da Boa Nova detém-se na área intelectual, sem maior preocupação com a sua aplicação cotidiana. É aquilo que nós estávamos falando. Nós temos o evangelho na nossa intelectualidade, mas não temos no nosso coração, porque ele chega pela nossa intelectualidade, mas ele tem que se alojar, fazer morada em nosso coração e espraiar-se pelas nossas mãos. Reservado o pensamento cristão, o evangelho sempre é reservado ao pensamento cristão, aos cultos religiosos, nos santuários para tal finalidade destinados. Quando concluído aquele culto, e seja ele qual for, seja um culto na Igreja Católica, evangélica, no centro espírita, em qualquer lugar, são raros os fiéis que se afastam dali, no rumo do lar, impregnados pelo conteúdo de alta significação para a vida. Quantas vezes nós vamos a um centro espírita, assistimos uma palestra, recebemos o passe, tomamos a água fluidificada e gera em nós, naquele momento, um desejo imenso de sermos melhores, de modificarmos, porque o evangelho ali explicitado, ali divulgado, tocou o nosso coração. Mas, na grande maioria das vezes, quando nós saímos do centro, que vamos para o cotidiano, nós esquecemos de toda aquela mensagem que tanto tocou os nossos corações. Então, passado o período reservado ao comentário evangélico e à cerimônia religiosa, que, no caso, no centro espírita, que nós estamos especificamente falando, terminou a reunião pública, os passes, né? Nós espíritas, parece sentirmos exonerados de outras e maiores responsabilidades, sentindo-se isentado
de preocupações vivenciais, tornando por mecanismo de automação, consciente ou não, um hábito superficial. Por isso, quantos de nós, né, já temos anos a fio frequentando a casa espírita, assistindo palestra, recebendo passe, tomando água fluidificada, e não somos capazes, e pós isso, buscarmos, por exemplo, o estudo na casa espírita. Nós temos o dever, entre aspas, de ir uma vez por semana ao centro espírita. E achamos que é isso que vai nos transformar. Isto é que vai nos fazer uma renovação espiritual. E achamos também que, saindo dali, saindo da casa espírita, nós não temos mais compromisso com aquilo que lá ouvimos nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações sociais e mesmo nas nossas relações profissionais, sem falar, evidentemente, da mais importante, que é a relação familiar. Então, quando, porém, nós sentimos convocados, né, a uma mudança de comportamento, com vista a uma experiência doutrinária, para daí viver a diretriz que ouvimos. E nós sempre somos surpreendidos no nosso comodismo e reagimos, procurando demonstrar a impossibilidade de aplicar-se o sentido real na conduta adaptada às conveniências imediatistas. O mundo nos chama com muito fervor. O mundo nos chama com muita força. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, nós fraquejamos. Nós damos mais atenção a esse chamado do mundo, porque ele contrapõe aquilo que nós aprendemos do Evangelho. Então, nós ainda não temos essa base sólida para sustentarmos-nos com o Evangelho nas nossas relações fora do tempo religioso. O Evangelho, aos primeiros tempos, parecia ser portador de uma ética pessimista, centrada no conceito negar o mundo para afirmar Deus, que de forma alguma corresponde à sua veracidade. E nós trazemos muitas vezes esse conceito que é lá atrás, que é lá do pretérito, para os nossos dias atuais. Com a interpretação espírita em torno da palavra sábia do Cristo, nasceu uma filosofia otimista. É o contraponto do entendimento do homem comum. Carregada agora de esperança e preenchida de estímulos para promover a vida e impulsionar o homem no rumo do progresso. E isso com vistas à sua perfeição, que é uma fatalidade que a todos alcançará. A perfeição é uma fatalidade em nossa vida. Então, esse Evangelho de Jesus, ele veio ser aclarado para nós através da doutrina espírita, que veio nos trazer esse entendimento, essa pureza de entendimento do Evangelho de Jesus. Porque nós sabemos que, durante o tempo, e com o passar do tempo, essa mensagem do Cristo foi deturpada. Ela foi interpretada de acordo com os interesses do mundo, interpretada por conceitos religiosos, mas por interesse do mundo. E a doutrina espírita veio nos trazer a pureza primitiva do Evangelho de Jesus. Uma interpretação sem nenhuma intercorrência material, de interesses políticos, sociais, ou o que quer seja. Mas, simplesmente, esta apresentação desse Evangelho
na sua pureza primitiva. Portanto, há quem teme em encontrar no Evangelho proibições e limites, acusações e negação, esquecido de que legislar, ou seja, formular leis, formular regras, é uma forma de estabelecer o código de respeito do que se deve e daquilo que não convém fazer. O Evangelho de Jesus não nos proíbe de nada. Eu acho muito interessante isso. As pessoas não, o Evangelho proíbe isso, o Evangelho proíbe aquilo. Não, o Evangelho não proíbe nada. Como também a doutrina espírita não nos proíbe de nada. Que é muito diferente quando nós falamos que uma coisa não é conveniente, que uma coisa não é necessária, mas não que uma coisa é proibida. Porque nós temos, e Jesus nos trouxe isso de uma forma muito clara na sua vivência, nós temos o livre-arbítrio. Então, aquilo que é proibido afronta o livre-arbítrio da pessoa. Então, certamente que nem tudo quanto se pode é possível realizar, em decorrência disso que nós falamos, né? Por causa dos resultados que advirão. E aí nós lembramos de Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Nem tudo que eu quero me é lícito fazer. Eu até posso fazer, mas não é correto fazer, não é bom para que eu faça. Então, legisla-se, pois, estabelecendo diretrizes que coíbem, ensinando o que é ou não é lícito executar. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que o Evangelho interpretado de uma forma equivocada, ele está eivado de proibições, de acusações, de negação, ele está estabelecendo coação na atitude, na ação da pessoa. Sendo que o Evangelho de Jesus é palavra de vida eterna. Jesus, em momento algum, e nós estamos sempre repetindo isso, Jesus, de maneira alguma falou para o ser encarnado, para o homem, para o físico. Toda a mensagem de Jesus foi nos elevando ao plano espiritual. Então, não pode uma mensagem desta natureza vir eivada de acusações, de limites, de negações, de coações, de qualquer maneira. Quando se coloca no Evangelho alguns segmentos religiosos, fazem essas colocações, querendo, de uma certa forma, impressionar, e muitas vezes pressionar o fiel para aquele segmento religioso. Mas se nós buscamos no Evangelho, em momento algum, Jesus ele não foi nem contra o Império Romano, ele não concordou com a tirania romana, mas ele não falou nada contra. Jesus não é contra o pecador, o equivocado, ele é contra o erro, o equívoco. Então, não se impõe no Evangelho de Jesus nenhuma conduta, se aconselha, né? Advertência. Jesus nos advertiu constantemente. Então, o Evangelho não é apenas um código de ética e de moral. Além disso, é um roteiro que leva o espírito ao encontro da divindade, que afirma e demonstra, chamando o ser ao culto, não apenas de uma fé contemplativa, porém dos deveres fundamentais aos quais se encontra vinculado a criatura humana. É o amor a Deus, o amor a si e o amor ao seu próximo. O perdão das ofensas com a consequente doação de oportunidade ao ofensor. Porque o perdão das ofensas pressupõe que, quando eu perdoar o ofensor, eu estou dando a ele uma outra oportunidade de refazer o mal possivelmente praticado. Também na área de atuação da caridade fraternal, em relação a nós mesmos, em relação ao irmão, em cada criatura
refletido, de manter o júbilo. Olha que importante, de manter o júbilo ante a felicidade de quem triunfa, sem o invejar, ao mesmo tempo em que socorre com interesse aquele que padece dificuldade e aflição. E aí nós lembramos da parábola do bom samaritano, né? O bom samaritano que ajudou sem nenhuma inveja, sem nenhum interesse, foi movido, como o próprio Cristo falou, foi movido pela compaixão. Então, meus queridos, são muitos os deveres decorrentes do conhecimento evangélico, especialmente no que tange ao relacionamento social, especialmente no que tange à nossa vivência nos dias atuais. Esse momento que nós estamos vivendo talvez seja o momento mais que está mais nos chamando nessa nossa encarnação a vivermos o Evangelho de Jesus. E nós sabemos que viver o Evangelho de Jesus é tudo isso que nós falamos aqui um pouco atrás, né? Que são esses deveres fundamentais, que é de amor, de perdão, de fraternidade, né? De cooperação, de júbilo, de alegria. Quer dizer, esses são deveres que devem ser espalhados por aquele que se diz cristão, por aquele que se considera efetivamente cristão. Então, são muitos, muitos mesmo esses deveres que o Evangelho nos traz para essa nossa vivência nos dias atuais. O cristão sincero, já vivenciando o Evangelho, gera alegria e vai iluminar sem palavras o lugar e as pessoas onde se encontra e com as quais se relaciona. Aquele que já vive o Evangelho, e quando nós falamos aquele que já vive o Evangelho, evidentemente que nós não estamos falando entre nós daqueles que vivem plenamente o Evangelho. Nós sabemos que ainda não conseguimos, mas nós sabemos que já temos alguns deveres desse Evangelho que já fazem parte da nossa vivência. Nós já somos capazes de amar as pessoas. Talvez não com plenitude, mas amar, não desejando mal, não fazendo mal a ela, né? Dando as mãos, como fez o bom samaritano. Nós já somos capazes de algumas ações dessa natureza. Então, sim, nós já somos esse cristão sincero que vivencia o Evangelho. Mas quando nós falamos isso, nós estamos falando de uma forma geral, nós estamos falando para a humanidade, nós estamos falando para o nosso planeta, porque nós estamos interconectados. Quando, Benjamin, nós falávamos aí do livro daquela menina, né? Falando daquele planeta, isso, é conexão. É conexão. Então, a pessoa pensa assim, não, eu moro aqui em Brasília, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo na África. Como que não tem? De uma forma direta ou indireta. E por que nós temos alguma coisa a ver com isso? Porque nós estamos reencarnados no mesmo planeta. Então, há, sim, um compromisso entre nós, habitantes desse planeta Terra. Não é? Então, quando nós fazemos essa vivência, não é? Pelo menos de parte desse Evangelho, nós criamos uma psicosfera, né, em nós e vai estendendo e soma-se o planeta. Ora, estamos interconectados e a prova maior disso é a pandemia que nós estamos vivendo. A pandemia não atingiu um grupo, um país, um povo, não é? Atingiu todo o planeta. Isso demonstra a nossa conectude, o nosso entrelaçamento. Não estamos aqui isolados. Não é?
estamos aqui todos reunidos por uma mesma causa, que é a causa do amor. E a forma de se vivenciar esse amor da melhor maneira possível é a vivência do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho do amor. Jesus só veio aqui, só reencarnou entre nós, sem ter necessidade de reencarnar entre nós, pelo amor e para ensinar o amor. Ninguém ensinou e falou do amor como Jesus. Por isso, nós estamos aqui reunidos, mais de 2000 anos depois, falando desse Evangelho, falando de como vivenciarmos esse Evangelho no nosso dia a dia. Porque ele não falou somente do amor, ele vivenciou o amor primeiro. Ele fazia e depois falava. Tanto que tem uma passagem que eu falo, faça como eu fazia, quando estava dentro de vós, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do Espírito Verdade. Ele fez e nos ensinou com isso. Quando, na cruz, ele pediu a Deus perdão por todos aqueles algozes que estavam ali, não foi um momento de dor, não foi porque ele estava desencarnando. Ele já tinha feito isso há muito mais tempo. Toda a sua vida foi uma vida de perdoar, de compreender. Então, o Evangelho, o cristão, que tem o Evangelho como base de sua vida, com a sua adaptação ao meio em que vive, anula o azedume e dinamiza a saúde emocional, espalhando o ar da paz que impregna e fascina a todos. Não precisamos falar, não precisamos pregar em praça pública, vamos assim dizer. Vivamos. O exemplo da nossa vida com base no Evangelho contagia as pessoas, contagia todos aqueles que estão à nossa volta. Por que as pessoas se sentiam atraídas por Jesus? Porque Jesus era bonito? Não. A beleza de Jesus era espiritual, né? Que refletia naquele físico dele. Não. Elas eram atraídas pelas vibrações da vivência dos ensinamentos da lei divina. Então, quando nós temos a nossa vida com base no Evangelho, nós espalhamos esse amor, essa pureza, essa energia e impregnamos e fascinamos as pessoas. Quem não gosta de estar ao lado de Chico Xavier? Não é? Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes a Uberaba, lá na Casa da Prece, né? Participar lá do Evangelho, né? Junto com uma multidão de gente também. Quando você chegava próximo de Chico Xavier, você não conseguia entender o que você estava sentindo, porque a vibração dele era uma vibração evangélica, era uma vibração de quem vive o Evangelho de Jesus. Então, ele exteriorizava aquela energia, sua aura, né? Sublimada pela vivência do Evangelho. Agora, vamos pensar, e estar na presença de Jesus, como não deve ser, né? Ciência para o espírito é caminho para a interiorização, onde se expande o reino de Deus. O reino de Deus não vai se expandir fora de nós, porque ele está em nós. Ele está em nós, irisando, né, de beleza e luz os céus da existência corporal. Olha os benefícios que nós recebemos da vivência desse Evangelho. E nós vimos um pouco atrás, aí, quando falamos, que não precisa ser uma vivência de palavras, mas de ações, no silêncio, no íntimo de nós mesmos.
propondo isso tudo, não se fugir do mundo, nem mergulhar nele. O evangelho, que é dínamo gerador de energias revigoradoras, propicia bem-estar e renovação interior. Não pertencer ao mundo através de apego, não abandonar o mundo mediante a indiferença mórbida, porém, viver em padrões elevados, conforme as circunstâncias, sentindo-se hóspede do corpo que merece carinho, mas será deixado. Usuário dos bens transitórios, mas que passarão de mãos, e conquistar a virtude da humildade, porque a vida é um poema de serviço, e somente servindo é que o homem adquire maioridade, a maioridade espiritual. E aí nós lembramos aqui, quando Jesus fala, né, a felicidade não é deste mundo. Ele está dizendo que a felicidade não é deste mundo. Ele não está dizendo que a felicidade não pode ser neste mundo. A felicidade não é deste mundo. Jesus está querendo dizer que a felicidade não vem com aquisições das coisas materiais, com os interesses maiores nas coisas materiais. Porque ele também disse no seu evangelho, né, nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir ao mundo material e, ao mesmo tempo, o mundo espiritual. Ou nós vamos agradar um e desagradar o outro. E olha o termo, ô Benjamin, olha o termo, não podemos. Não depende de querer. Nós não podemos, não tem como fazer isso. E nessa nossa afirmação aqui, nós sim podemos viver no mundo. Viver no mundo, mas não viver do mundo. Nós vamos viver do espírito, que são essas aquisições da nossa maioridade espiritual. Narra-se que um jovem acercou-se de um sábio e propôs-lhe: gostaria de ser teu discípulo. Que deverei fazer? Respondeu-lhe o homem portador do encantamento da sabedoria: trazer-me lenha para cozer o pão, apanhar água na fonte para as necessidades do lar, atender-me quando solicitado. E não terminou a relação dos deveres quando foi interrompido pelo candidato, que questionou: o que faz um sábio? E ele respondeu: estuda, medita, ensina, estuda mais, medita mais. Então, propôs-lhe o aprendiz, arrebatado: ensina-me a ser sábio. Somente, respondeu o mestre, depois que aprendas a ser discípulo. Esse é o problema. Nós, cristãos, queremos ser cristãos, mas não aprendemos a ser discípulos. Nós queremos servir sem aprender a viver. Nós queremos ser servido sem ter aprendido a servir. E aquele espírito mais perfeito que já reencarnou no nosso planeta diz que não veio para ser servido, mas para servir. Então, aquele jovem queria ser um discípulo, mas quando ele viu o que o sábio recebia do discípulo, ele queria ser um sábio, sem ser discípulo. Então, na verdade, para sermos cristãos, nós temos que vivenciar o Evangelho de Jesus. E é natural essa ocorrência, e muito comum nos dias atuais, como foi outrora. A maioria dos discípulos do Evangelho prefere a condição de sábio, sem haver adquirido a experiência
vivencial, nem conhecimento intelectual, gerando com isso atitude de perturbação e desequilíbrio. A vivência do Evangelho é para todos os tempos e para todas as criaturas. O Espírito Alcione, no livro Renúncia, ela vem nos dar um exemplo muito bom disso, quando ela afirma que o Evangelho deve ser conhecido, deve ser lido, deve ser refletido e deve ser vivido. E aí a gente pergunta agora, em qual estágio eu estou dessa colocação dela? Eu já li o Evangelho? Eu conheço o Evangelho? Eu já li o Evangelho? Eu já refleti sobre o Evangelho? Ou eu já estou vivendo o Evangelho? São 4 situações. Seguramente, Benjamin, eu acho que nós vamos levar uma encarnação para cada coisa dessa. Então, é complicado. Eu não sei bem o estágio que eu estou. Eu não sei bem se eu já conheço, se eu já li, se eu já refleti e se eu já vivi. Né? Porque o chamado do Cristo para os dias atuais é da vivência. Porque ele já presumia que nós já tínhamos conhecido, lido e refletido. Então, é algo para nós pensarmos em que estágio eu estou nessa situação do Evangelho. E hoje, mais do que nunca, as condições são favoráveis à aplicação dos ensinamentos de Jesus, né? Na própria conduta, mediante a ciência, a arte, a filosofia e religião, que é resumo das páginas luminosas da Boa Nova, em convite ao homem para a conquista do continente da sua alma e do cosmo interior, onde nascem todas, mas todas as nossas aspirações e buscas. Nós dizíamos, não é, em off, Benjamin, sobre o que está acontecendo no mundo hoje, onde nós temos lives como esta, onde nós temos congressos, onde nós temos seminários. Hoje, em Goiânia e para o mundo, está acontecendo uma live da esperança, onde a esperança, através de mensagens, de música, está sendo espalhada no mundo. Porque hoje, através da rede social, da internet, nós estamos conectados com o mundo. Espiritualmente, nós estamos interconectados. Né? Então, vejam bem, isso é a ciência nos permitindo isso é a arte, a filosofia, a própria religião nos permitindo isso. Esse momento atual, por isso é o momento mais propício, Benjamin, de nós aplicarmos e vivenciarmos o Evangelho de Jesus, a despeito de tantos desafios. Porque, vejam bem, Jesus, que é o nosso guia e modelo, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, ele veio nos trazer a mensagem sublimada do amor através da sua vida, sua vivência entre nós. Jesus não teve problema, não. Jesus veio num mundo tranquilo. Jesus veio num mundo onde o amor espraiava para todo quanto é canto. Jesus veio num mundo onde não existia subjugação das pessoas. Não. Jesus renasceu infiltrado, entre aspas, no Império Romano, que era um império que subjugava as pessoas, que matava. Então, foi nesse cenário, neste palco, que Jesus veio trazer o Evangelho do amor. E aí nós estamos querendo que o céu esteja azul para nós falarmos do Evangelho. Eu vou deixar a hora que eu não tiver mais problema nenhum, eu vou falar do Evangelho. O Evangelho é justamente para evitar que nós tenhamos mais problemas. Ele deve ser vivenciado no momento de desafios, porque ele fala mais forte para nós. Eu sempre digo, olha, em qualquer situação que você esteja passando, qualquer que seja ela, abra o Evangelho, que Jesus está lá falando para você qual é a solução do seu problema. Porque solução, Benjamin, solução
em termos evangélicos, não é resolução, não é resolver problema. Solução é compreender o problema. Porque a divindade não vai resolver o nosso problema. Porque, como diz aqui uma história, eu não criei o problema, você resolva. Deus deve falar assim, né? Isso na minha expressão, viu, Benjamin? Deus deve falar assim, o quê? Você criou a encrenca, vai resolver sua encrenca. Mas essa é uma verdade, é uma brincadeira que a gente faz, mas é verdade. Porque os problemas são criados por mim. Não é? Veja lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários, os tormentos que eu causo para mim. E não vivendo o Evangelho. Então, vivamos o Evangelho na sua plenitude nesses momentos, agora que está precisando. Porque a vida, sem a luz íntima da palavra do Cristo, faz-se árdua e difícil de ser levada adiante com êxito. E nós encerramos dizendo, diariamente, portanto, surge abençoada a oportunidade de viver o Cristo, sob a inspiração do Cristo, em favor de um mundo cristificado. A presença do Cristo nos dias atuais é tão necessária quanto foi em todos os tempos da humanidade. Vivamos o Evangelho de Jesus, no tanto e no tamanho que demos conta. Mas ele, o Evangelho, é o lenitivo, é o bálsamo, é o amparo, é a inspiração e é a base da nossa felicidade. Muita paz ao coração de todos nós e que assim seja. Que assim seja, meu nobre amigo Rui. Só temos realmente a agradecer essa mensagem, Rui. É o momento atual, né? Realmente, como o nosso tema de hoje, o Evangelho nos dias atuais. E esse Evangelho nos dias atuais é o nosso Evangelho que a gente nunca, mas não sei como a gente fala nas nossas reencarnações, como nesse tempo que a gente está passando, não houve tanta necessidade da gente estar empenhado em entender, como você acabou de falar, da gente compreender o que é esse Evangelho redivivo. Esse Evangelho redivivo ao espírito, ao nosso espírito, da humanidade, passando com essa necessidade desse consolo, desse esclarecimento aí que você nos colocou, que esse Evangelho ele traz essa serenidade, ele traz essa sensação de bom senso e que a gente possa, na realidade, ter esse discernimento, né? E também nos dar uma direção. Se a gente, de repente, acha que tem que melhorar para poder ver o Evangelho, mas pelo menos dá uma direção do bem, né? Esse é o Evangelho redivivo, que a gente possa não se envolver nessas ilusões passageiras, que a gente se envolve, como você acabou de dizer, nós geramos os nossos próprios problemas. Né? O Benjamin, você fala muito bem aí quando você diz da importância, talvez em todas as reencarnações, nós não tivemos tanta necessidade de vivenciar o Evangelho como agora. E eu fico analisando, refletindo sobre essa pandemia, e enquanto você falava, me veio aqui uma lembrança do Evangelho de Jesus justamente dentro da pandemia. Nós temos no Evangelho de Jesus, quando ele nos aconselha o seguinte, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Há algo mais propício nesse momento? Eu me cuidar para cuidar do outro. Né? Eu não querer para mim, então não quero para o outro. Então, eu vou me cuidar, vou usar máscara, vou usar álcool gel, vou fazer o distanciamento. Olha, você vê o tanto que o Evangelho, Jesus, está impregnado nas nossas vidas. Nós não fazemos nada que não tenha, ele já tenha dito para nós. Né? Exatamente. É muito, muito importante isso que você acabou de dizer, o Rui, aqui, e a gente tem que lembrar que Deus, vamos botar Deus
nessa infinita misericórdia, né? É Hum. algo que a gente não consegue alcançar. É igual como você falou de Chico Xavier. A gente se aproximava, né? E a gente não sabe entender, né? Esse grau de sentimento que a gente não tem ainda essa percepção. Né? A minha mãe que me disse, você falou o negócio lá eu fui lá em Uberaba, mas quando eu era, né, menor aqui em Brasília, Chico veio aqui em Brasília, e eu sempre digo assim, minha mãe perguntou, e esse menino? E era eu, pequenininho lá. Aí ele olhou assim, olha, este menino, olha, ele precisa tomar passe um dia sim e outro também. Olha só o que a gente andou fazendo, que misericórdia divina que a gente está vendo. Então, a misericórdia divina, vamos dizer, se utiliza do mal que a gente mesmo discorre, dos nossos erros, para que a gente possa entender, né, o que a gente está fazendo, que a gente possa, pelo menos, dar um passo na nossa evolução com os nossos próprios erros. Né? Nós somos, vamos dizer assim, esse instrumento o Evangelho é um instrumento que nos traz todas as possibilidades, tá, para a gente alcançar a providência divina. Né? Então, isso aí é um aprendizado que nós estamos passando por esse momento, a pandemia. Nós temos que sempre pensar e agradecer, Papai do Céu, por a gente ter encarnado nesta pandemia, estamos passando, que isso aí é uma ação para nos regenerar, né? É um acelerômetro para a gente, são oportunidades raras e que tivemos a misericórdia divina de estarmos aqui nesse momento, né? E que realmente é o tema atual, né, Rui? Não tem dúvida. Você falando aí da pandemia, e feliz daqueles que refletem sobre isso, não vê a pandemia como uma desgraça, como um castigo de Deus, né? É você ver nas desgraças, que não é um palavrão, né? Desgraça é coisa sem graça, né? De ver nessa coisa sem graça algo de sagrado. Né? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, não tem como eu reclamar. Por isso eu falo sempre assim, sabe, Benjamin? A pessoa que reclama para mim de qualquer coisa, ela está dizendo que não acredita em Deus. Porque se eu acredito em Deus, eu não tenho que reclamar de nada, está tudo supervisionado por Ele. Você quer um supervisor melhor que esse? Não é? Então, nesse processo que nós estamos enfrentando, e já passando por outros, né? É que nós temos a bênção do esquecimento aí, e conseguimos superar, bem ou mal, mas conseguimos. Então, esse momento da pandemia, eu falo que e é verdade, é um momento abençoado, mas para aqueles que entendem. Eu sei do sofrimento, das dores, né, de famílias que perderam seus entes queridos. Né? Nós temos pessoas aqui da nossa casa, né, que estão em UTIs, entubados. Né? Um deles é um grande companheiro nosso aqui, né, o Lani Tomás, né, que tá na UTI com Covid, né, estabilizado, estado grave, mas estável. Quer dizer, é um companheiro que caminha comigo nas minhas palestras desde 2008. É uma grande caminhada. Mas quando nós entendemos todo esse processo, nós vamos tirar o melhor. Por exemplo, com a pandemia, eu nunca fiquei comigo mesmo tanto tempo. Nunca. Eu fugia de mim. Tá? Eu vinha para a biblioteca e fugia para o meu quarto. Eu ia para o meu quarto, fugia para a cozinha. Você entende? Eu nunca encontrei comigo tanto, eu nunca pensei tanto em mim como agora. Eu nunca estive tão próximo, tão constante com a minha esposa como agora. Aí você fala, você não amava ela? Não, não é isso. É porque os afazeres do mundo me tomavam todo o tempo, vamos assim dizer. Né? Tomava todo o tempo, os interesses do mundo. É isso que Jesus estava falando. Olha aí a pandemia. Olha aí a mensagem do Cristo, do evangelho dele. Né? Então, com os filhos mais próximos, aí o que está acontecendo? Eu estou dando um exemplo da minha família. Como nós não convivíamos tão intensamente, né? A gente achava que todo mundo era uma maravilha. Né? Agora que nós estamos mais próximos, né? Exatamente. Os defeitos aparecem, né? Junto com as virtudes, mas os defeitos também.
não é? Não, e que é Porque, fantástico. porque, porque a vida, eu sempre digo o seguinte, a vida ela é cumulativa, né, Benjamin? A vida é cumulativa. Porque a vida é única e nós temos as existências. Cada existência é cumulativa com a vida. Quer dizer, as virtudes que eu adquiri numa determinada existência acumulam-se nessa vida, mas também os defeitos, né? Que eu não consegui superar acumulam-se nessa mesma vida. E aí é o lenitivo, aí é o bálsamo, é a base, é a orientação, é a palavra de vida eterna que é o Evangelho de Jesus. Exatamente. E sempre lembrarmos que nós fomos convocados e para atuar, né? Que nós somos esses trabalhadores da última hora, para ver se a gente se acha, né? Então, pelo menos, eles nos mandam um artifício desse para a gente se encontrar, que a gente mesmo não se conhece, né? Dentro da nossa própria casa são nossas máscaras, né, Rui? São nossas máscaras. Quando a gente começa a conviver muito tempo, as nossas máscaras começam a cair. A gente fica sem nenhuma outra atuação. A gente tem que ser a gente. Sem amparo. A gente tem que Sem ser amparo. Né? Como nosso irmão aqui, Gustavo Carvalho, da diretoria daqui da Casa Fraterna Semente de Luz, colocou aqui que o significado das 3 palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gostaria que o Gustavo abrisse o microfone e desse o seu ar da presença, que seria maravilhoso. É com você. Bom dia a É sempre, todos, bom sempre dia muito ao meu agradável. amigo Rui Meirelles, bom dia bem a todos que nos escutam através das redes sociais. Meu caríssimo Rui, eu estava aqui a pensar nos dias atuais, no Evangelho, na necessidade que estamos tendo deste auxílio, deste modo de nós nos ampararmos nesses dias difíceis. E lembrando das palavras de Jesus, quando nos disse que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E eu fiquei curioso para que o meu amigo Rui nos esclarecesse esse tema que é da maior importância para o nosso despertamento, para que nós possamos caminhar pelas veredas mais verdejantes, mais floridas, em que o piso não se encontra mais enlameado e que nossos sapatos vão sair limpos ao final da caminhada. Então, poderia nos dizer que caminho é este que nós devemos procurar e que o Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que é a verdade também? Lhe pergunto na sequência. E que vida é essa que almejamos, que devemos nos encontrar, que devemos procurar ao final de nossa jornada ou durante a nossa jornada estarmos nesta vida tão intensa que ele nos convida. Poderia nos esclarecer, meu amigo Rui? Meu querido Gustavo, você, como sempre, com perguntas, com colocações que nos trazem profundas reflexões e assertivas do Evangelho de Jesus. Essa expressão, essa fala do Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu falo o seguinte, né? Só fazendo um parênteses aí, quando ele fala eu sou, veja bem, muita gente, quando nós falamos de humildade, Edivaldo Franco uma vez nos disse que nós espíritas devemos ter muita cautela com humildade, que humildade não é dar o dorso para o outro bater. Humildade não é subjugação, subserviência. Humildade é o reconhecimento do que se verdadeiramente é. E nós temos um conceito de humildade, é o seguinte, se eu digo para você, Gustavo, eu sou ínfimo, eu sou pequeno, eu não estudei ainda, eu sou espírito imperfeito, aí você pode pensar, nossa, mas Rui é tão humilde, né? Rui é tão humilde porque reconheceu as suas limitações. Mas quando eu digo para você, Gustavo, eu sou capacitado para realizar essa função, eu sou capacitado para realizar essa palestra, eu sou capacitado para assumir essa direção. Aí você pode pensar, nossa, cara orgulhoso, né? Vaidoso.
Não, humildade é reconhecer o que se verdadeiramente é. Então, eu reconhecer as minhas qualidades é um ato de humildade. Isso é verdade que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus era um baita orgulhoso. Né? Se nós entendemos a humildade como nós muitas vezes entendemos. Não, Jesus estava reconhecendo a qualidade que tem, né? Senão vira uma falsa humildade. E eu achei muito interessante você colocar isso, que está muito, muito voltado para o nosso momento. Né? Olha, quando Jesus disse, eu sou, ele se referia aos seus ensinos, à sua filosofia de vida. Eu sou. Né? Por isso nós falamos, né, Gustavo, que Jesus viveu o evangelho para depois pregar. Ele pregou na vivência, por isso ele é. Né? Ele é. Quando Jesus diz caminho, ele se referia que era o que o ser humano deve trilhar. Ou seja, seguir os seus exemplos, os seus ensinamentos. E nós sabemos hoje que o único caminho certo, vamos dizer assim, para nós trilharmos é o caminho do Evangelho, né? Da vivência desses ensinamentos. Quando Jesus diz verdade, é muito interessante, porque Jesus foi a única pergunta que Jesus não respondeu durante o seu missionato, né? Foi quando Pilatos perguntou para ele, o que é verdade? Ele não respondeu. Porque verdade não se define verdade. Verdade é algo de cada um de nós. Mas quando ele disse eu sou a verdade, ele se referia que significa que o evangelho é a expressão mais pura das leis cósmicas trazidas para o ser humano. Essa é a verdade dele. E aí, por isso é de cada um. Porque eu vejo o evangelho sob o meu prisma, a minha evolução espiritual, você vê o evangelho e vivencia ele dentro do seu degrau de evolução, o Benjamin e todos nós. Né? Quando ele diz vida, ele se referia à vida espiritual. Na parábola do filho pródigo, ficará feliz em entender o significado da simbologia dos vivos e dos mortos. Então, quando ele diz vida, ele está dizendo desta vida espiritual, que é a verdadeira que ele veio nos trazer. Que até então, né, Gustavo, nós não entendíamos muito bem dessa verdadeira vida. Né? Nós não entendíamos muito bem disso. Por isso ele teve dificuldades de trazer essa mensagem, inclusive junto aos seus apóstolos, aos seus discípulos e depois apóstolos. Né? Verdade. Agora, interessante, eu vou só completar agora, quando ele fala ninguém vem ao Pai senão por mim, ele se referia que ninguém conseguirá ascender espiritualmente caso deixe de seguir os ensinamentos do Evangelho. Ele já chegou. Cabe a nós ir a ele. Tanto que, na tradução, eu fui ver, Gustavo, ninguém vem ao Pai, né? Ninguém vai ao Pai. Tá lá em João. Ninguém vem, porque Jesus já está lá. Né? Se ele fala ninguém vai, quer dizer que ele ficou e nós temos que ir. Não, ninguém vem. Ele estava dizendo de um patamar espiritual que ele já se encontra. Então, essa é a vivência do Evangelho. Né? E principalmente nos dias atuais, né, Gustavo? Seu microfone. Exatamente, meu caríssimo Rui. E nós lembramos também, com essa entusiástica lição que nos trouxe, da caminho, a verdade, a vida, nós lembramos que nós não estamos só nesse tempo de pandemia, que Jesus está sempre conosco, como Deus, nosso Pai, e Ele coloca sempre um bálsamo para curar nossas feridas. Nós é que não o localizamos, mas Ele está sempre disponível para nós. Está lá no capítulo Cristo Consolador, no item 8.
E no Evangelho ele fala do orgulho e do egoísmo como os dois maiores defeitos que nós devemos subjugar nessa existência. E, ao passo, nos diz os antídotos, que está no Espírito da Verdade, nesse mesmo capítulo, da abnegação e do devotamento. A abnegação a si mesmo quer dizer reduzir o egoísmo, o orgulho. E o devotamento é exatamente a expressão da caridade que nos convidou Jesus e nos convida o Espiritismo, quando o Espírito da Verdade colocou como lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E é sempre importante a lição que o Rui Meirelles nos trará agora. E o que é a caridade, segundo o Livro dos Espíritos, como Jesus a ensinou? Então, é sempre importante que o Rui nos explicite isto, para que isso fique demarcado em nós, para que não nos esqueçamos. Por favor, Rui. Muito obrigado, Gustavo, pela oportunidade de nós dialogarmos sobre passagens do Evangelho tão importantes. E, como eu disse na exposição, que durante os momentos de conflitos, de dificuldades, o Evangelho de Jesus está muito mais presente em nossas vidas, porque nós refletimos sobre ele, né? Então, a caridade, que é essa expressão mais sublimada do amor, porque é tirado do coração a caridade, Jesus, como entendia, ele entendia e entende a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com os equívocos alheios, com os equívocos do nosso próximo, e perdão das ofensas. É uma tríade perfeita para nós conseguirmos a felicidade, né? Olha, o tanto que é importante nós sermos benevolentes, né? Temos aquela atitude do bom samaritano. Como é importante nós sermos indulgentes, mesmo de uma forma forçada, como foram aqueles que se afastaram daquela mulher adúltera. Uma indulgência forçada, mas um reconhecimento de que eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de errar, porque nós jamais seremos indulgentes se nós não tivermos essa possibilidade em nós, de também cometermos aquele equívoco. E o perdão, né, das ofensas é uma expressão de amor. Eu sempre digo, sabe, Gustavo, que só perdoa aquele que ama, né? Porque o perdão tem implícito o amor nele. Por isso, Cristo, respondendo a Pedro, disse que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não é com relação a números, não é uma operação matemática que Jesus quis dizer para nós. Então eu perdoo você, Gustavo, 490 vezes, pronto, está resolvido o problema, não preciso perdoar mais. Não. Até alguns comentaristas dizem que é 490 vezes cada ofensa que for feita, mesmo que ela seja repetitiva, né? É uma simbologia, né, do infinito. Eu tenho que perdoar sempre, porque o perdão, Gustavo, você sabe também, o Benjamin, o perdão só faz bem a quem perdoa. Quer dizer, faz muito bem a quem perdoa, né? Porque mesmo eu não sendo perdoado, quando eu peço perdão, é da lei divina o meu desvinculamento daquele processo. Porque quando eu te peço perdão, está implícito que eu fiz uma reflexão, que eu reconheci o meu erro e tenho uma cota de amor nesse perdão. Então, eu me desvinculo daquele processo. Muita gente fala assim, não, eu não vou perdoar a pessoa, não, se eu pedir perdão, ela não vai me perdoar. Esse não é o problema. De ser perdoado já não é uma questão minha mais. Quando eu te peço perdão, eu não tenho que preocupar se você vai me perdoar. Eu tenho que preocupar com a minha ação de pedir perdão, de reconhecer. Agora, o outro... Tanto que o Cristo disse, vai enquanto estão no caminho. Enquanto estão no caminho, né? Não tem dúvida.
Perfeito, perfeito. Meus amores e minhas amoras, estamos já chegando no nosso horário. O Rui Meirelles, se a gente deixar aqui, olha, a gente vai cavando o Rui Meirelles, porque ele vai nos jogando, né, saciando a nossa sede espiritual, né, Rui? Bom, eu gostaria que o Olha, Rui... mas olha, Pode falar. você me falou algo, me lembrou Jesus novamente, lembrou o Evangelho, né? Nós só vamos saciar a nossa sede com a água da vida eterna, que Jesus nos oferece, né? E é essa água que nós estamos nos oferecendo aqui agora. Essa água dessedenta-nos, definitivamente. Legal, legal, isso é maravilhoso. Bom, eu queria pedir suas considerações finais, Rui, para que a gente possa chamar a Dona Maria José para fazer a prece de encerramento. Por favor. Então, meu querido Benjamin, meu querido Gustavo, pessoas do meu coração, quero também dar um abraço virtual, mas caloroso a Marilene, essa querida amiga, a todos os diretores, trabalhadores dessa casa fraterna, que já tem a fraternidade, que é uma virtude no seu nome, né? E que é uma casa que sai a semear sementes de amor, de paz, de harmonia, né? De esclarecimento, de conhecimento. Então, o Benjamin, eu fico muito grato, tá? Com essa oportunidade que vocês sempre estão me dando, a oportunidade de estudar, a oportunidade de aprender, e a oportunidade de estar nesse momento mais em sintonia com o bem, com o belo e com o nobre. Jesus abençoe a todos nós, abençoe a cada um de nós nesse momento de desafios. E como o nosso querido Gustavo disse, o Mestre está conosco o tempo todo. Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Ele é co-criador do planeta Terra. A partir do momento da criação do planeta Terra, Deus conferiu a Jesus o cuidado de todos nós. E eu sempre fico, e me emociona muito esse momento, quando Jesus, quase como prestando contas a Deus, nosso Pai, disse: Pai, nenhuma das ovelhas que tu me confiastes se perderá. Então, temos esperança, temos fé. Jesus está no leme dessa nau terrestre. E nenhum sossobramento do mar, nenhuma tempestade vai afundar essa embarcação. Passamos por turbulência? Passamos por ondas gigantes? Sim, mas nunca esqueçamos que aquele que está no leme não dorme jamais. Muita paz ao coração de todos. Muito obrigado. Paz para todos. Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E eu gostaria de chamar a Dona Maria José para fazer a prece. Por favor, Dona Maria José. Bom dia, Rui. Bom dia, Dona Maria. Bom dia a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam. Que tenham um muito bom dia. E nós vamos agradecer ao Rui pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos de hoje, que cada dia nos ensina mais a viver esses momentos difíceis com dignidade, com fé, com mais esperança e com mais entendimento. E assim, Jesus, te damos graças por esse dia, pelos ensinamentos de hoje. Te damos graças por todos aqueles que estão reunidos, mais uma vez, em seu nome. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos com o coração cheio de alegria por podermos ter momentos de oração, por estarmos orando, por podermos te pedir, por podermos entrar em sintonia com Deus em seu nome. Em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe, eu peço, Jesus, derrame o bálsamo da cura que emana do seu coração sobre todos os nossos doentes, nos hospitais, em casa, sobre todos os profissionais de saúde, que tenham amor no coração, que tenham fé, que possam dar aquilo que vieram à disposição que Deus lhes deu para fazer. Obrigada, Jesus.
Obrigada, Senhor. Que todos os teus filhos, Pai, onde quer que estejam, encarnados ou desencarnados, possam estar sob a sua proteção e receber o benitivo da nossa prece. Nós elevamos o nosso pensamento em um só, para que tu possas, Senhor, para que tu proteja, transforme a nossa oração, transforme o nosso pensamento em cura, em força e dignidade. E assim, Pai, te damos graças a Deus, te dizemos graças, Pai, obrigada. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. É. Muito obrigado, Rui. Tudo certinho. Nossa transmissão. Tudo beleza. Tudo. Agora deu, né? Hoje deu certo. Olha, a gente vai ter que... Eu clipei aqui que temos que colocar em uma palestra, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maravilhoso. Amei a sua explicação, essa ótica e... Podemos, numa próxima oportunidade, já tem um tema, né? Já tem o tema, então O já fica já. O Gustavo cutucou aí, vamos atendê-lo, né? Perfeito, perfeito. Então, um bom dia para todos. Bom dia. Um Gustavo, bom... felicidade. Obrigado, Rui. Pai do céu, Muito obrigado por sua participação, sua presença, que tanto nos coloca mais sensíveis à causa do Evangelho. Eu que agradeço, Gustavo. Um bom dia para todos. Tchau, tchau. Bom dia, Benjamin. Até logo, Felicidade. obrigado.